Eu quero fazer uma pequena correção a respeito do primeiro culto. Na verdade, não é uma correção, eu vou adicionar uma informação. Que eu fiquei tão empolgada no primeiro culto que eu não falei sobre isso. Hoje, em Sorocaba, a Igreja Adventista está vivendo um momento especial para tratar de um tema especial, que é a liberdade religiosa. Esse tema é muito especial também para a minha vida. Provavelmente por isso eu estou aqui. Fui convidada a compartilhar, juntamente com outros pregadores que estão espalhados por outras igrejas de Sorocaba. Estamos tratando sobre liberdade religiosa. E eu fiz uma escolha na primeira parte do culto, que será a mesma escolha neste, que é falar de liberdade religiosa, mas no contexto do Evangelho de Jesus. Essa correção que eu quero fazer. Comentei com Maricel e me penitenciei porque pela manhã eu não fiz esta conexão, mas ela me confortou, me dizendo, olha, eu entendi. Porque liberdade religiosa nada mais é do que o Evangelho de Jesus na prática. Quando nós respeitamos e reconhecemos o direito que todos têm de fazerem livremente a sua escolha religiosa, nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Porque ele fazia isso. Jesus não separava pessoas. Quem separa pessoas, queridos, infelizmente, e muitas vezes, somos nós. Jesus não. Jesus, ele quer todos. Ele se mistura com todos e ele não pergunta a religião das pessoas quando ele as quer para si. E isto é Evangelho. Eu falei sobre isso no primeiro culto, mas não fiz esta conexão de forma didática e tão explícita, e eu estou fazendo agora. E dizendo que a mensagem trazida, ela tem conexão com a importância que nós damos como igreja, e agora falo como indivíduo, à liberdade religiosa, que é um direito, e é um direito de todos. Todos podem livremente escolher sua crença, professar esta crença e se organizar em torno da crença que escolheu. E desta forma, eu apresentei aqui todas as dimensões da liberdade religiosa. Não é o caso, mas eu trabalho com este tema há 21 anos. É o meu chamado especial, que eu louvo a Deus todos os dias, porque ele me escolheu para fazer este trabalho. Defender o direito de liberdade religiosa de todas as pessoas e em todos os lugares. E fazer parte desses esforços que são pacificadores, que são civilizatórios e que são evangélicos. Anteontem eu estava aqui em Sorocaba. A Associação Paulista Sudoeste, a APSU, realizou um evento na Câmara de Vereadores sobre este tema e convidou-me a vir falar no evento. E eu trouxe para reflexão, o tempo era muito curto, eu não sei falar em tempo curto. Se vocês querem me castigar, não me ponha de joelhos no milho, não me ponha para dormir cedo, que é um castigo também. Me dê pouco tempo para falar. E lá na Câmara, me deram 5 minutos. Falei, que é isso? Eu nunca falei em 5 minutos na minha vida. E não falei 5, tá? Eu não sei quanto, mas 15 com certeza. E aí, eu comecei contando uma história para eles, não é?
Eu comecei dizendo que no ano de 1910, 10 anos depois da virada do século XVIII para o XIX, as pessoas ainda estavam vivendo uma transformação no Brasil muito grande, que era sair do império e ser uma república. E no meio daquela efervescência estava um baiano, meu conterrâneo, chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o maior expoente dos ideais de liberdade e o maior expoente da liberdade religiosa nesse país. Tem gente que não sabe disso. E foi Rui Barbosa, e eu disse na Câmara, e eu consegui contar essa história. Falei, queridos, eu vou contar uma história. Por favor, presidente da Câmara, não aperte essa buzina para mim, porque tem uma buzina lá. A buzina eu sou acostumada, eu fui deputada, também apertavam para mim. E aí a gente fica assim, senhor presidente, para concluir. E a gente não conclui. Né? E aperta aquela buzina, senhor presidente, para concluir. E aí eu contei para eles que Rui Barbosa foi quem disse a seguinte frase, que parece que é religiosa, mas não é. Ele disse, de todas as liberdades sociais, a mais congenial ao homem. O que é ser congenial ao homem? Inerente. Rui Barbosa disse, de todas as liberdades sociais, a mais congenial ao homem, a mais nobre, a mais pacificadora, a mais civilizatória e a mais irmã do Evangelho. Gente, Rui Barbosa falou isso. Lá na virada do século XVIII para o século XIX. A mais civilizatória, a mais pacificadora, a mais nobre, a mais congenial ao homem e a mais irmã do Evangelho é a liberdade religiosa. E aí, tá muito bom para eu começar a mensagem desta manhã, porque nós vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Você pode deixar aberta a sua Bíblia. E aí eu fico pensando, o que Rui Barbosa queria dizer quando ele disse que a liberdade mais irmã do Evangelho é a liberdade religiosa? Tá difícil para a gente entender? Por que a liberdade? Existem tantas liberdades, liberdade de expressão. Eu sou advogada, né? Conheço bem as liberdades, está lá no artigo 5º da Constituição. Liberdade de propriedade, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa. E tem outras. Mas ele falou de todas as liberdades. A mais irmã do Evangelho é a liberdade religiosa. Aí eu fico dando a minha interpretação. Porque o Evangelho de Jesus, ele é libertação. Porque o Evangelho de Jesus, ele não separa pessoas. Porque o Evangelho de Jesus é para incluir todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam e da crença que elas professam. Quando a Igreja Adventista se organizou oficialmente no ano de 1863, um dos primeiros departamentos criados por esta igreja foi o Departamento de Liberdade Religiosa. Nós nem conhecemos. Eu não conheço e me relaciono de forma sistemática com as mais diversas tradições religiosas. Mas eu não conheço uma que tenha, de forma sistemática, um departamento para cuidar deste tema. Por que nós temos? Porque cremos que o Senhor nos criou. E nos criou dotados de uma faculdade que é humana. Apenas os seres vivos
humanos têm esta faculdade que chama-se livre-arbítrio. Porque cremos que o Senhor nos criou. Porque cremos que nos dotou do livre-arbítrio. Porque cremos que Ele nos libertou do Éden ao Calvário. É que nós temos um departamento de liberdade religiosa. Como um farol. Como um testemunho pessoal e organizacional de que nós respeitamos a escolha das pessoas, porque o Senhor respeita a minha e a sua escolha. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitos de nós achamos que podemos separar pessoas ou acreditamos que não temos que conviver com determinadas pessoas porque elas creem diferente de nós. O nosso desafio, queridos, não é convivermos com os que creem como nós. Qual é o desafio de conviver com pessoas que se alimentam da mesma dieta de orientação religiosa que eu me alimento? Qual o desafio de conviver com pessoas que guardam o mesmo dia que eu guardo? Qual o desafio de convivermos com pessoas que enterram os seus mortos como nós enterramos os nossos? Qual o desafio de convivermos com pessoas que assistem os seus doentes como nós assistimos os nossos? E para cada aspecto desse que eu estou enumerando, eu me lembro de uma história que eu não tenho tempo de contar, porque são 21 anos convivendo com o direito à liberdade religiosa de todos, experienciando na prática o que eu estou dizendo aqui. Conviver com práticas religiosas diferentes, sem fazer a mesma coisa, mas respeitando os que fazem. Esse é o desafio. Convivermos com os iguais não tem desafio. O desafio é convivermos. E convivência é reconhecimento. Conviver é reconhecer o outro como objeto do respeito que você reivindica para você. Eu não falei isso no primeiro culto. Porque eu fiquei tão empolgada, achei tão incrível os louvores, eu estava numa atmosfera, eu já fui abrindo a Bíblia, mas deu tempo de falar para uma parte, não é? Das pessoas. E aí tudo isto me leva ao texto desta manhã. Ao Jesus que viveu e ainda vive, tão somente para incluir pessoas. Todos os esforços que o Senhor fez quando aqui esteve, o esforço que Ele fez na cruz, o esforço que Ele segue fazendo ao deixar o Espírito Santo revestindo-nos de poder para sermos suas testemunhas, os seus representantes. Todos esses esforços que Ele tem feito é unicamente para incluir pessoas. E eu contei pela manhã, eu nasci na igreja adventista, meu avô foi o primeiro adventista da cidadezinha do interior da Bahia, onde eu cresci. Quem estava de manhã, eu fiz uma graça, eu não cresci. Então foi onde eu vivi. Não cresci. E quantas vezes eu já li Lucas capítulo 5? Quantas? Muitas. Eu tenho um filho adolescente. Quantas vezes eu contei para ele as historinhas que estão em Lucas no capítulo 5? Mas foi num período desafiador da história que eu e você vivemos, que foi a pandemia. E o vírus me pegou no começo. No comecinho. Eu achei que ia morrer. Todo mundo achava que ia morrer quando pegava Covid. Não tinha vacina. Que doença é essa? Que remédio eu vou tomar? Nós temos um amigo médico e ele me passou uns remédios lá. Falei, meu pai, será se ele tá... Se eu sou cobaia, né, dessa lista de remédio que ele... Mas deu certo.
os remédios que depois ele continuou, porque eu tive de novo, e foram os mesmos remédios, mas aí já tinha vacina. Mas quando eu tive Covid, eu fiquei 17 dias em isolamento, de tanto medo que a gente tinha. Meu marido me tratou como uma leprosa. Eu fiquei num quarto fechado, num outro pavimento da casa, e ele levava a minha comida, deixava lá no chão, na porta. E aí se afastava, descia rápido a escada quando ele estava lá embaixo. Eu falava, já posso sair para pegar? Pode. Aí eu saía, pegava e fechava a porta. Que coisa difícil. E aí eu estava lendo o Evangelho de Lucas. E eu me deparei com Lucas 5. E eu falei, eu acho que isso dá um bom sermão para a liberdade religiosa. Porque respeitar a religião das pessoas é incluí-las. E não respeitar a religião das pessoas é excluí-las. Não respeitar a religião das pessoas, falei na Câmara isso, é promover desigualdade. Desigualdade entre as pessoas. Jesus nunca tratou ninguém desigualmente. E aí Lucas 5, do verso 1 ao verso 12, fala da pesca maravilhosa, e vocês devem estar pensando, mas estamos falando de gente ou de peixes? Mas essa história da pesca maravilhosa, ela ilustra de uma forma extraordinária o Jesus da inclusão, porque onde ele estava, havia inclusão. Os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram peixe. Quantos de nós também estamos lançando as nossas redes? Quantos? E quantos de nós voltamos com as nossas redes vazias? Porque não tivemos a condição. Não tivemos a condição de colocar um peixinho na rede. Quando eles chegaram na praia, quem estava lá? Jesus. O Deus da inclusão. E evangelho é inclusão. E Jesus falou, olha, joga de novo as redes. E aí quando eles jogaram, vocês conhecem a história, não temos tempo para ler, mas você pode conferir na sua Bíblia. As redes vieram tão cheias de peixes que estavam a ponto de rasgar-se. De manhã eu contei uma historinha que eu preguei numa igreja na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. E eu estou pregado muito esse sermão, com pequenas variações, que meu marido em geral me acompanha para ele suportar. Ouvir a mesma coisa. Mas ele dorme às vezes, eu estou pregando, eu olho, ele está dormindo. Que ele fala, já ouvi muitas vezes esse sermão. Depois, às vezes, ele sai e fala assim, não dá para você pregar sobre outra coisa? Eu falei, não, mas esse é meu chamado. É sobre isso que eu tenho que pregar. Já tem 21 anos. E aí as crianças, não era combinado. Era, acho que 13º, porque as crianças iam fazer uma apresentação. E elas entraram, animadas, carregando uma rede de peixe, feita de plástico, uma redinha. E não tinha um peixe dentro. Falei, nossa, precisa de peixe para dar certo com o sermão. E elas começaram a cantar. Jogaram a rede, deixei... Não, jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Aí eu falei, onde estão os peixes? Porque eu vou falar de inclusão. Aí quando elas cantaram, jogaram a rede, veio cheia de peixinhos, elas viraram a rede. Quando viraram, a visão foi incrível. Porque era exatamente o que eu ia falar lá e vou falar aqui. A rede estava cheia de peixinhos feitos de papel, de todos os tamanhos, de todas as cores. Tinha peixinho azul, rosa, amarelo. Existem mesmo peixes de todas as cores. Eu falei, que bênção, louvado seja Deus, porque quando os discípulos encontraram Jesus, a rede se encheu. E eu imagino que naquele tempo também, não eram só os peixes valiosos, salmão, falei até de bacalhau, tá caro o bacalhau, né? Eu amo peixe. E eu sei que tinha peixes de todos os preços, de todos os valores, de todos os tamanhos. Naquelas redes lotadas de peixes, exatamente como Jesus quer
quer todos, não importa quem sejam, a crença, a etnia, a raça. Ele quer todos. Isso é o evangelho de Jesus. Mas na sequência, e o que me impressionou foi isso, porque é uma sequência de passagens da vida de Jesus, que todas elas representam o Jesus que inclui e que se esforça o tempo inteiro para incluir pessoas. É a história do leproso. Do verso 12 ao verso 19. Quem eram os leprosos? Os mais excluídos. Os mais excluídos seres humanos daquela época. Ninguém queria saber de leproso, porque era uma doença incurável, que destruía os corpos das pessoas de forma lenta. E elas ficavam marginalizadas, vivendo à beira das estradas, nas cavernas, com a pecha de serem amaldiçoados, excluídos da sociedade, da família, do trabalho, da igreja. Ninguém queria saber daquelas pessoas. Mas esse texto, ele fala exatamente no verso 12, que aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Imagina quando aquele homem chegou. Acho que não ficou ninguém. E Jesus prostrando-se com o rosto em terra, e o leproso prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe. Na verdade, era uma súplica em forma de pergunta. Senhor, o Senhor quer me purificar? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mas ele estava pedindo, Senhor, o Senhor quer me purificar? Porque a resposta de Jesus pressupõe que ele perguntou para Jesus, o Senhor quer me purificar? O Deus da inclusão. E o verso 13, Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse, eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Porque onde Jesus está, existe o quê, queridos? Inclusão de pessoas. E o leproso voltou para a sociedade. Foi incluído de novo na família, no trabalho, na igreja. Porque ele encontrou com Jesus da inclusão. Jesus falou, eu quero incluir você de novo. Fica limpo, se liberte daquilo que promove a sua exclusão. Mas tem mais, queridos. Antes de ir para a terceira passagem da vida de Jesus, uma coisa tão curiosa me ocorreu. Eu preguei na igreja do Morumbi, CAM, Comunidade Adventista do Morumbi. E era esse sermão. Vocês já estão acreditando que eu só prego esse sermão. É mais ou menos isso. Quando eu acabei, e eu falei do leproso, da exclusão que representava ter lepra, parecendo que eu estou falando de uma coisa do passado, um casal de médicos se aproximou de mim e falou, doutora Damares, à época eu era deputada, por que a senhora não faz um projeto de lei para ampliar a rede de proteção dos leprosos? Ai, tomei um susto. Falei, gente, será que eu estou tão ignorante que eu estou falando da lepra lá do tempo de Jesus, achando que esse é um problema superado? Ele falou, a minha esposa que está aqui contraiu lepra. Atendendo pacientes no hospital. E foi muito difícil para ela se curar. Foi caro, demora, não é simples. Bem, eu não entendo. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque se neste tempo a lepra ainda desafia a saúde e coloca pessoas em condição de isolamento e de exclusão, imaginem naquele tempo o grau e o nível de exclusão que uma doença incurável colocava as pessoas. Mas aí Jesus estava lá. A terceira passagem, na sequência, e o capítulo 5 é extraordinário, é a cura do paralítico de Cafarnaum. E quem eram as pessoas com deficiência naquele tempo? Hoje nós chamamos de PCDs. Minha mãe é professora, aposentada, tem 82 anos, está lá no interior da Bahia.
e por muitos anos ela dava aula para o que naquele tempo nós chamávamos de crianças especiais. Os nomes foram mudando. Deficientes, hoje é PCD, pessoa com deficiência. E eu me recordo, não é, que aquelas crianças, minha mãe é alfabetizadora, eu sou advogada, mas também fui professora, tive essa vivência, não é? Ela era tão desafiador alfabetizar, não alfabetizava. E claro, minha mãe também tinha limitações técnicas para fazer isto, não é? Mas eram crianças especiais, crianças com deficiência. Hoje são os PCDs que continuam desafiando os governos, as políticas públicas de inclusão. A gente ouve o tempo inteiro, política pública de inclusão da pessoa com deficiência, não é verdade? Neste tempo, eu fui subprefeita de São Paulo e eu andava pelas calçadas, eu falava, como um cadeirante vai se locomover nessa cidade? Os degraus, a degradação da calçada, não tem como. Então continua desafiando. E naquele tempo, queridos, como viviam as pessoas com deficiência? Excluídas. Completamente excluídas. A tal ponto, vocês conhecem a história do tanque de Betesda? Elas ficavam à margem do tanque de Betesda. Rezava a lenda que quando as águas se agitassem, quem se banhasse primeiro ficaria curado. Era isso. Aguardar águas de um tanque se agitarem. Mas naquele dia, havia uma grande reunião, era muito grande, porque o verso 17 fala, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. Era muita gente, concordam? Mestres da lei, fariseus, os santos homens de Deus estavam ali para ouvir Jesus, para aprender com Jesus. E aquela casa estava lotada. Não tinha lugar para um PCD. Certamente ele tentou entrar pela porta. Na minha casa as pessoas entram pela porta. E na de vocês? Também. Eu quero ver. Na de vocês entra por onde? Pela porta. Não é pela janela. E se alguém entra pelo telhado na nossa casa? Significa o quê? A gente morre de medo, né? Eu não quero que ninguém um dia entre pelo telhado da minha casa. Eu moro em apartamento. E até no apartamento, meu filho fala assim, mamãe, será se alguém pode entrar na nossa casa? Eu falei, filho, não, acho difícil, né? Porque vai escalar muitos andares para chegar até aqui. Mas nós não queremos que ninguém entre pelo telhado, as pessoas entram pela porta. Mas naquele dia, como não havia lugar para o excluído, naquela reunião de pessoas importantes, dos santos homens de Deus, alguém teve que fazer a caridade, abrir o telhado e introduzir o paralítico. Eu fico pensando na cena. Tem gente que não acredita que isso aconteceu. Imagina todo mundo ali concentrado ouvindo Jesus. De repente, começa a descer algo do telhado. Era o paralítico. Provavelmente alguém pensou, que perturbação. Como é que pode? Nós estamos aqui, viemos de longe para ouvir Jesus e esse paralítico descendo pelo telhado. Queridos, mas quando ele foi depositado diante de Jesus, houve inclusão. Jesus falou, levanta, pega o seu leito e vai para sua casa. Não dá para ler, mas ele levantou. Perfeito, saltando, correndo. Podia trabalhar agora. Podia voltar para as atividades cotidianas que todos nós fazemos e precisamos das nossas pernas perfeitas, dos nossos membros ativos. Porque Jesus estava ali.
E onde ele está, não importa. Ele deseja que haja o quê? Inclusão de pessoas. Mas aí, como o tempo é muito curto, nós vamos para a próxima passagem da vida de Jesus, que também está na sequência do capítulo 5 de Lucas, nos versos 27 e 28. Curtinha essa passagem. Eu falei no culto da manhã que eu quero muito, ao estar nos céus, perguntar uma coisa para Jesus. O que o Senhor falou para Levi e Mateus naquele dia? Porque essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia e que estão em apenas 2 versículos, o 27 e o 28 de Lucas 5. Quem era Levi e Mateus? Leproso? Não. Levi e Mateus era paralítico? Também não. Mas Levi e Mateus eram excluídos. Sabe por quê? Porque ele era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram pessoas, eram personas não gratas. Porque acreditava-se, e certamente ocorria, os cobradores de impostos, eles cobravam indebitamente, eles roubavam as pessoas na cobrança dos impostos. Então ninguém queria saber de cobrador de impostos. Eu não quero me relacionar e nem ser amiga de um corrupto. O que vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou corrupta também. Me diga com quem andas e eu lhe direi quem tu és. Então não vou me misturar com corruptos. Não vou me misturar com esse Levi Mateus, esse cobrador de impostos. Certamente era um homem rico, de muitas posses. Mas provavelmente vivia socialmente apenas com aqueles que também compartilhavam da mesma atividade. Mas, queridas, uma das histórias mais lindas da Bíblia é esta, porque Jesus parou na coletoria de impostos. Ele se aproximou daquele balcão. E o que eu vou perguntar para ele é: Jesus, o que o Senhor falou para Levi Mateus, para ele ter aberto mão de tudo que ele tinha? Abriu mão dos futuros ganhos. Abriu mão da vida que ele levava, talvez de luxos, de privilégios. Foi uma conversa tão transformadora, tão inclusiva, tão envolvente. Só há uma palavra que a Bíblia registrou que Jesus disse naquele encontro: segue-me. Será se nós conseguimos, com a nossa vida, com o abraço que damos, com o sorriso que ofertamos, com o aperto de mão que oferecemos, será se nós conseguiríamos que as pessoas nos seguissem? Viessem conosco para onde nós queremos que elas vão? Atendessem a um convite nosso? Ou será se elas pensariam assim: por que eu vou com esta pessoa? Por que eu vou para este lugar? Não tenho razão para isso. É forte essa história. Porque Jesus deve ter oferecido algo irresistível. Irresistível, a ponto de Levi Mateus abandonar tudo, seguir Jesus e ser incluído na sociedade. Ah, agora ele anda com Jesus, tudo bem, pode ser o nosso amigo. Incluído no reino dos céus. E incluído no ministério e na missão que Jesus comissionou os 12. Porque ele foi chamado para esta missão. Onde Jesus está, onde ele chega, onde ele se aproxima, existe o quê? Inclusão de pessoas. E finalmente, queridos, a última passagem. Extraordinária. Jesus come com pecadores. Como se houvesse alguém que não é. Está nos versos 29
ao 32. Acho que vocês pensam assim, será se ela usa óculos só para enfeitar? Que às vezes eu leio com óculos, eu sei que vocês estão perplexos. É que o óculos é uma coisa muito complexa, não é, gente? E eu ganhei essa Bíblia que está velhinha, já esfarelando mesmo, que tem escrito letras gigantes. Mas nem essas letras gigantes estão resolvendo o problema. Mas às vezes eu me esforço para ler sem o óculos, às vezes não dá, eu ponho o óculos, fico nessa indecisão. 29, vou colocar. 29 ao 32. Qual era o contexto? Essa é uma brincadeirinha que eu vou fazer. Eu falo que sobrou ainda um dinheirinho em caixa para Levi Mateus. E ele organizou um grande banquete na sua casa. Está escrito aqui no 29. Olha aqui o que está escrito. Então lhes ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Tem uma coisa mais linda do que isso? Quem eram os publicanos? Homens de segunda classe. Com publicano eu não sento na mesma mesa. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou escrevendo um livro, tentando colocar essas lembranças e esses registros tão extraordinários que eu nunca imaginei viver, não é? Era o ano de 2000, era o ano de 2006. Eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da Ordem dos Advogados no Brasil. E eu tinha que fazer um exercício pessoal, porque a minha religiosidade, até ali, e não há nenhuma censura, porque os meus pais transmitiram a nós, a mim e a minha irmã, o que eles receberam. E graças a Deus por isso. Mas era uma religiosidade exclusiva, não inclusiva. Era tão exclusiva que, queridos, nós éramos recomendados lá no interior da Bahia que as igrejas católicas, e eu tenho um grande respeito pelos católicos, elas ficavam na principal praça da cidade, né? No interiorzinho. E a gente não passava nem na calçada. Religiosidade exclusiva. Hoje, quando sou convidada, dentro de um contexto próprio, eu já visitei inúmeros irmãos, amigos de outras confissões religiosas. E é uma experiência tão transformadora, porque você começa a viver o Evangelho, a compreender o Evangelho e a amar as pessoas independentemente da religião que elas têm. Eu tenho tanta vontade de contar algumas coisas para vocês, mas faltam 2 minutos. E esta experiência era por volta do ano de 2006. Nós estávamos na UAB, que é um espaço neutro. Não é um espaço religioso. A Comissão de Liberdade Religiosa da UAB, ela não é religiosa. Ela é uma comissão de direito. E o direito não é para alguns, é para todos. E eu tinha que fazer esse exercício. Porque eu tenho a minha religião. Tem 21 anos que eu defendo jovens que têm restrição a direitos porque guardam o sábado. Aí eu fico sempre pensando na minha. É natural. Mas agora não mais. Eu estava ali, chamada, convidada a defender a liberdade religiosa de todos. E isso se remeteu à compreensão, inclusive, da minha organização religiosa, que criou um departamento para defender a liberdade religiosa de todos. É ou não é? E eu me recordo que um dia nos sentamos, por isso que a história me remete a essa experiência.
havia uma grande mesa de reunião na UAB e nós nos sentávamos ao redor daquela mesa para fazermos a reunião da Comissão de Liberdade Religiosa. E assentou-se, naquele dia, uma advogada de uma tradição religiosa protestante. Mas naquela mesa também estavam advogados de religiões não cristãs. E de religiões as mais perseguidas no Brasil, que são as de matrizes africanas. Aliás, onde eu tenho grandes amigos. Graças a Deus. Quando ela sentou e percebeu que ela estava sentada numa mesa onde estavam religiosos, advogados de outras tradições, inclusive não cristãs, ela não aguentou. É muito parecido com essa história. Ela não aguentou. E ela falou, ela achou que era engraçado, que a gente ia rir. Ninguém riu, nem eu. Nunca pensei, colegas, que eu fosse me sentar na mesma mesa com religiosos e ela declinou a religião. Nunca pensei na minha vida. Ficou todo mundo assim, como vocês estão. Qual a graça? Mas naquele dia foi exatamente a mesma coisa. Os escribas, os fariseus começaram a murmurar, está no verso 30, contra Jesus e contra os discípulos, e eles não aguentaram como a minha colega advogada, e eles falaram. Não aguentaram. No verso 30, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha que pergunta deprimente. Para dizer o mínimo. Jesus, quem você pensa que você é? Você está achando que você é quem? Que você senta na mesma mesa com publicanos e pecadores? Nós não. Nós damos as melhores ofertas. A gente até joga lá do alto para poder as pessoas escutarem o tinir das moedas. Nós fazemos as mais bonitas orações. E a gente ainda fala bem alto para todo mundo escutar. Esses publicanos aí, pecadores, indignos, nós não nos sentamos com estas pessoas na mesma mesa. Eles não falaram para Jesus, eles murmuraram contra os discípulos, mas Jesus estava entendendo tudo. Jesus viu o clima, Jesus viu o ambiente. E aí Jesus traz a resposta nos versos 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Verso 32, eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar justos. Se vocês pensam que vocês são justos, mas a Bíblia fala que não tem um justo sequer. Nenhum. Se vocês pensam que vocês são justos, eu não vim chamar vocês. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando eu li esse texto, ou reli, ou revisitei e ressignifiquei, foi um tapa na cara. Eu que já vivia nesta compreensão, eu que já estava envolvida com esta experiência extraordinária, porque conviver, queridos, não é fazer as mesmas coisas. Nós estamos muito enganados. Isso é uma distorção do evangelho. Nós imaginamos que quando nós convivemos com pessoas que creem diferentemente de nós, nós vamos ser contaminados. Ou teremos que fazer, ou professar, cumprir os mesmos preceitos. Isso é uma distorção. Porque uma luz, para ela brilhar, ela não pode ser colocada embaixo do velador. Está escrito na palavra. O sal, para ele salgar e para ele ter significado, ele tem que ser misturado no alimento. E a palavra diz que nós somos o sal da terra. Imaginem se a gente pega, nós que somos donas de casa, aliás, feliz Dia das Mães, para as mamães que estão aqui, eu também sou mãe.
Imagine se a gente pegar o sal, simplesmente jogar no alimento e não misturar. Ele vai salgar? Ele vai dar o efeito maravilhoso que o sal dá na comida, porque o sal, ele é transformador. Quando a gente põe uma comida na boca e percebe que não tem sal, não tem graça. Recentemente, um pequeno grupo na minha casa, minha irmã estava me visitando aqui da Bahia, e eu falei, olha, nós vamos servir uma comida mais nordestina no final do pequeno grupo. Não, mas o que que a gente faz? Eu falei, vamos fazer uma canjica. Ela falou, não, mas canjica demora muito para cozinhar, e ela queria passear em São Paulo. Não, vamos fazer uma coisa mais rápida. Olha que o pessoal do pequeno grupo não nos ouça. Vamos fazer um arroz doce. Daqueles lá da Bahia. Falei, bora. Ela falou, é super rápido, a gente faz um pré-cozimento. Eu não tenho muitos dotes culinários, eu me viro bem, não é? Mas a minha irmã tem. E ela falou, vamos fazer um pré-cozimento. Eu falei, como pré-cozimento? Eu cozinho o arroz. Não, mas é o pré-cozimento. Melhor, depois a gente completa. Bota leite de coco, coco ralado, aquela coisa bem calórica, né? Super calórica. Falei, ótimo, vamos fazer. E eu me recordo bem que ela falou assim, nós temos que colocar sal. Falei, como assim? Mas nós não estamos fazendo um arroz doce? Não é um arroz salgado. Ela falou, mas o arroz doce sem sal não presta. Ela foi lá, me deu sal. Até brigou comigo que meu vidro de sal não tem colherzinha dentro. Bota uma colherzinha dentro desse sal para facilitar. E ela pegou e colocou, provou e falou, tem que pôr mais sal. Falei, meu pai vai virar um arroz salgado. Ela falou, não, de jeito nenhum. Pôs mais sal. Olha a importância do sal. E a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. E para que nós salguemos e temperemos, nós precisamos ser misturados. Isso é liberdade religiosa. E eu lamento que eu não posso contar as experiências de me misturar com as pessoas e de guardar no meu coração a esperança de um dia encontrá-las no céu. Porque nada pode ser mais transformador na vida de alguém, inclusive na nossa, quando as pessoas nos reconhecem como objeto do mesmo respeito e da mesma consideração que nós reivindicamos para nós mesmos. Nada pode ser mais transformador. E aí, assim como Jesus, as multidões queriam seguir Jesus. As multidões queriam seguir Jesus. Quem quer nos seguir? Quem quer andar conosco? Quem quer ir ao mesmo lugar que nós vamos? É para pensarmos. E para levarmos a grande lição do dia de hoje, o dia da liberdade religiosa, na igreja em Sorocaba. Aliás, hoje às 16 horas, haverá uma outra programação na Escola Adventista 2, Igreja Parque das Águas, e nós vamos ouvir o líder mundial da Igreja Adventista para o Departamento de Liberdade Religiosa, o meu querido amigo, Dr. Ganun Diop. Eu acho que será incrível se vocês puderem estar lá. Que Deus nos inspire, queridos. Que Ele nos habilite e que Ele nos use para nós participarmos dos esforços que Ele tem feito para incluir todos no seu reino. Que Deus te abençoe. Amém. Eu que oro. Vamos ficar de pé, então? Não sem antes, porque quando eu desliguei o microfone, eu falei, nossa, esqueci de falar isso. É que os anos passam, não é? E a memória não é a mesma. Eu já tive excepcional memória, mas não tenho mais. Não é? E eu ia contar isso para vocês quando... Vocês sabem que eu sou autora, porque Deus me chamou para ser.
da primeira lei de liberdade religiosa desse país. Quase 80 artigos. Dentre eles, dediquei 4 artigos para garantir a liberdade religiosa dos que têm um dia de guarda. Seja o sábado, seja a sexta-feira, como os muçulmanos, seja o domingo, como muitos religiosos nesse país. E quando fui construir o texto dessa lei, só vinha uma palavra na minha cabeça. Essa lei tem que ser inclusiva. Claro que o meu sonho era ter nela os artigos que garantissem a guarda do sábado para os adventistas. Claro que eu queria. Porque afinal, há quase 20 anos eu atendia jovens adventistas com restrição a direitos porque guardavam o sábado. Eu também queria fazer a lei por isso, confesso. Mas eu tinha que fazer uma lei inclusiva, que todos os religiosos olhassem para ela e dissessem: esta lei também me alcança. Na escolha religiosa que eu fiz. E aí qual foi o exercício? Ouvir os religiosos. Eu convoquei na Assembleia todos os religiosos, as tradições, que quisessem apresentar alguma dificuldade que eles tinham para exercer a sua liberdade religiosa no estado de São Paulo, que apresentassem. E eles foram. E eles apresentaram. E nós construímos um texto. Quase 80 artigos, é um estatuto. E nunca ouvi um religioso nesse estado dizer: essa lei não pensou em mim. Essa lei não foi feita para mim. Essa lei foi feita para outro grupo religioso. Nunca, queridos. Ela tem atendido e incluído pessoas nas suas mais diversas atividades, garantindo-lhes o direito de liberdade religiosa. Esta é uma experiência profissional, mas que tem um profundo sentido espiritual, aquele que eu quis hoje, na palavra de Deus, demonstrar, que é o significado, a essência e o valor do Evangelho do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós novamente aqui nos concentramos em adorá-lo, Senhor, em reverenciá-lo, Senhor, louvá-lo. Como foi extraordinários os louvores desta manhã. Como eles nos elevaram a uma atmosfera santa e que prenuncia, Senhor, aquilo que nós viveremos no céu. A lição da escola sabatina tem nos demonstrado que os seres celestiais vivem ao redor do trono de Deus, louvando, adorando, digno é o Cordeiro. Mas também, Senhor, nós aprendemos ou revisitamos um pouco o Teu Evangelho, que a compreensão dele seja plena em nossa vida. Ensina-nos, Senhor. Inspira-nos, habilita-nos, Senhor. Provê os meios para que nós participemos dos esforços que o Senhor tem feito de forma sistemática para incluir a todos no Teu reino. Pedimos a Tua bênção para esta igreja tão especial que eu tive a oportunidade de conhecer neste sábado. E siga conosco na programação da tarde. Alcança cada um que veio. Eu não sei, Senhor, o que cada um que veio trouxe no seu coração. Alegrias, gratidão. Mas certamente há também, Senhor, tristezas, preocupações, dores, enfermidades, luto. Quantas coisas nós ainda vivemos neste mundo. Mas nós louvamos porque temos a Ti, aquele para quem nós podemos ir em busca de socorro a qualquer tempo, Senhor. Então socorre-nos e alcança-nos nesta manhã. E dá-nos a alegria de sermos Teus filhos. Pois estas bênçãos, Senhor, nós Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.